Estação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Olá, ouvintes do Estação Inovativa. Hoje é dia do episódio novo do nosso podcast e também é dia do professor. Pensando nisso, decidimos dedicar o programa de hoje para falarmos sobre educação. Quais são os desafios atuais e quais soluções inovadoras têm feito a diferença na área. No primeiro bloco desse episódio, conversamos com Wander Nicásio, líder de comunidade inovativa do Acre, que há mais de 20 anos atua na área da educação. Eu sou o Wander Nicásio, eu sou analista de sistemas de formação, eu tenho pós-graduação em banco de dados e gestão de TI, eu sou analista de sistemas, sou servidor público, como analista de sistema há mais de 15 anos, mas também, paralelo a isso, eu sempre fui professor. Então, eu sempre fui professor de nível superior para alunos dos cursos de tecnologia. Hoje eu sou coordenador do curso de tecnologia de Sistema de Informação e Redes, Centro Universitário Uninorte, aqui em Rio Branco, e também sou líder de comunidade do Acre Valley e do Inovativa também, que é um projeto que a gente tem trabalhado com o objetivo de aumentar o nosso ecossistema e levar essa cultura de inovação para dentro das instituições de ensino. Na entrevista, Wander falou sobre ações promovidas pelo ecossistema de inovação e também compartilhou um pouco da sua trajetória e experiência na área. Antes de começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e em que momento que a sua vida profissional na área da tecnologia e informática se encontrou com a educação. Sim, eu trabalho com tecnologia desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, desde os 12, foi meus primeiros contatos com computador, com informática. Eu, muito cedo, tive contato junto na Universidade Federal daqui. Então, tinha um professor que possibilitava que a gente estudasse isso, mesmo estando lá fazendo a 6ª série do ginásio. E eu comecei assim. E comecei a trabalhar com 14 anos, com informática. Então, eu trabalhava sentadinho na frente do computador. E sempre dentro de uma universidade federal. Então, eu sempre tive muito contato com professor, com aluno. Então, assim, depois fui ser estagiário e dentro da Universidade Federal também e comecei uma trajetória dentro de instituições de ensino. Sempre trabalhando na parte administrativa, mas sempre com muito contato com instituições de ensino. A partir de 2003, eu comecei a dar aula. Então, formei da faculdade, eu comecei a dar aula em algumas escolinhas. Então, assim, eu já dei aula de informática pré-escolar, por exemplo. Assim, para alunos de 5 a 8 anos. Era um negócio que era bem divertido, eu tinha 17 anos de idade, era um negócio bem interessante, porque, assim, a dinâmica é diferente, né? Então, eu pude comparar esses vários públicos. E aí, eu comecei a trabalhar tecnologia e educação voltado para isso sempre, né? Então, eu sempre tive essa visão. Desde 2011, eu estou na universidade, estou no ensino superior, como professor, e depois, desde 2014, como coordenador. Minha vida sempre foi misturada. Sempre trabalhei como analista de sistema, com desenvolvimento, mas sempre dei aula. Então, assim, sempre eu tinha uma atividade e dava aula. Uma atividade e dava aula. Sempre foi meu dia a dia, a questão do ensino e da educação. Tanto quando era na parte de coordenação, quanto na parte de dar aula, de estar ali no corpo a corpo com os alunos. Bacana, e você é líder de comunidade, né, do Inovativo, e você está muito ligado ao ecossistema empreendedor aí do Acre. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você percebe o interesse dos empreendedores no tema educação e como que esse interesse, esses empreendedores também têm ajudado na criação das EdTechs. Isso é um negócio bem interessante, porque, assim, o nosso movimento aqui do ecossistema, do Acre Valley, por exemplo, ele iniciou um processo em 2014, teve uma construção, várias atividades, e a gente veio numa crescente. Em 2018, eu embarquei nesse barco da inovação e da tecnologia com essa cara de startup, com esse movimento. Porque eu enxerguei que a educação se distanciava muito disso. Eu estava lá na academia dando aula, e essas atividades elas estavam acontecendo paralelo, como se a academia não fizesse parte desse processo. Então, a minha entrada nisso foi assim, o Sebrae tinha uma pré-aceleração e eu dizia para meus alunos, vamos lá fazer a pré-aceleração, é bom para vocês, é legal, utilizem, aproveitem a oportunidade. E um belo momento eu parei e pensei, eu mando todo mundo ir e eu não fiz. Preciso mudar esse mindset aí que está muito estranho. E aí eu me inscrevi na pré-aceleração e comecei a participar. Foi quando eu entrei realmente aqui no ecossistema, comecei a movimentar. Isso foi muito recente, foi 2018. E isso foi um passo para começar a trabalhar mudança nas faculdades,
Então, assim, a gente mudou, assim, em 2019 a gente foi divisor de águas para a gente fazer isso com o trabalho. Por quê? Porque a gente enxergou que a gente formava um aluno que ia para o mercado sem esse conhecimento. E não ter esse conhecimento hoje impossibilita que ele atue em qualquer área. Tanto se ele quer empreender, se ele quer ter uma startup, se ele quer ter um empreendimento tradicional, ou se ele vai trabalhar em alguma empresa, as empresas hoje exigem esse conhecimento. E a gente formava um cara que, na prática, não tinha utilidade para o mercado. Ele tinha um conhecimento teórico, mas o mercado exigia mais dele. Enxergar essa diferença e como é que a gente ia trabalhar com eles foi o nosso grande diferencial. E, sim, foi um grande diferencial para mim, né? Eu mudei meu modo de pensar totalmente no modelo e passamos a dar oportunidade para esse pessoal. E foi um ponto nosso aqui, que assim, a questão básica de que não é só qualificação de aluno, dar esse conhecimento para o aluno. O que a gente identificou é que os professores, de forma geral, não estão preparados para esse mundo novo. Eles foram criados num processo diferente, eles foram educados num processo diferente e uma bela hora isso caiu no colo deles. Ó, vocês têm que fazer inovação. Como é que faz isso? Né? Hoje mesmo a gente estava tendo algumas conversas e a gente consegue identificar que o nosso problema hoje, o gargalo, não é o aluno ele é tecnológico. Ele entende esse processo. O professor não. O professor veio em um processo totalmente diferente. Então, assim, a qualificação hoje e o sucesso das ações só acontece quando a gente começa com professor, com coordenador e com gestão das instituições, para que esse pensamento entre no planejamento deles e eles começam a enxergar isso como não mais futuro, mas como presente, né? A pandemia deu um banho nas pessoas disso aí, né? Só, ou você vai se adequar a esse novo processo, mas isso não funciona. Aproveitando que você falou agora um pouquinho sobre mudanças, aí nesses teus anos de experiência na área de educação, quais mudanças você consegue apontar que esse setor teve por causa das edtechs e por causa dessa inserção do pensamento inovador, do empreendedorismo inovador na área de educação, atuando em prol da educação? Eu acho que a principal mudança é essa alteração do modelo mental para que você comece a enxergar que você forma aluno hoje, não mais para o concurso público, né? Você forma um aluno hoje que ele vai para o mercado e seja para empreender, tendo um negócio, seja para dentro de uma empresa privada que exige que ele tenha esses conhecimentos. Né? Na região norte, a gente tem uma limitação ainda grande disso. O mercado aqui da gente, por exemplo, aqui no Acre, as pessoas ainda têm muito esse pensamento, né? Que é, não, eu vou estudar, vou me formar e aí a minha vida está resolvida. E a gente sabe que nos últimos anos o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Primeiro que você não consegue mais parar de estudar. Fala muito de educação 4.0, mas essa educação 4.0, na prática, ela já vem existindo, só que a gente vem usando pedaços dela, né? Então, essa mudança que eu vi, principalmente nos últimos 10 anos, ela trouxe isso, que assim, olha, nós precisamos ter alunos que, ao final da faculdade, tenham condições de ir para o mercado de trabalho, para ir para uma instituição privada e atender às necessidades dessa instituição. E o outro pensamento é que, assim, existe sim a possibilidade de empreender, existe a possibilidade de empreender gastando pouco inicialmente, e existe a possibilidade de empreender dentro das empresas. As empresas têm exigido que esse formado, né, chegue lá e tenha esse espírito empreendedor dentro da empresa. Esse conhecimento de como é que funciona, ele perde essa oportunidade lá também. Então, acho que esses últimos 10 anos, eles foram chave para que a gente tenha esse conhecimento e essa necessidade deixado o mais claro possível. De novo, a pandemia acelerou muito esse processo. Teve 10 anos de muita mudança, mas 2020 mostrou que, olha, a mudança não pode ser nessa velocidade, ela tem que ser mais rápida, porque senão vocês não se adaptam. Foi meio que assim, os dinossauros esperando o meteoro cair, né? E o meteoro caiu e agora sobrevive quem melhor se adaptou. Apesar das mudanças, a gente teve muito isso. E assim, e isso não tem muita questão, independente se é aqui no norte, se é no nordeste, se é no sudeste, se é no centro-oeste, as escolas particulares funcionavam desse jeito. Pegando um pouco desse gancho que você falou, a gente conversou agora sobre mudanças, um pouquinho antes a gente já entrou um pouquinho nas mudanças que foram causadas por causa da pandemia. Em 2020, as escolas, não só do Brasil, né, mas do mundo todo, precisaram se adaptar a um
grau de mudança muito intenso que a gente não tinha visto na história recente. Nesses últimos meses, quais foram, na tua percepção, os aprendizados e as novas soluções que a gente conseguiu encontrar para driblar não só esse problema em específico da pandemia, mas também para pensar em problemas que estão ali, como você mesmo falou, aquele meteoro que a gente está esperando cair, que a gente sabe que pode aparecer, mas que até então a gente estava negligenciando e que agora, com todas essas transformações, tem se dado mais uma atenção e tem se pensado nessa inovação para a educação como um todo. Eu acho que, de modo geral, o que a gente tem que pensar é que a gente trabalhou pouco a inclusão digital. A gente falou de educação 4.0, a gente falou agora durante a pandemia de aula virtual, de sala de aula virtual, de atividades virtuais de modo geral, mas uma grande parcela da comunidade não tem acesso a isso. A gente fez com quem podia ser feito para não ter o dano maior, mas eu acho que a grande política que precisa ser trabalhada hoje é como é que eu incluo essas pessoas, né? Nós estamos num país com 280 milhões de habitantes e a gente sabe que a grande maioria não tem acesso a essas tecnologias. E como é que a gente vai fazer com esse pessoal? Como é que vai ser essa alfabetização? A gente está falando de fazer sala virtual e tem gente que tem sala debaixo de uma árvore ainda hoje em dia, né? Então, assim, como é que eu vou fazer virtual para essa pessoa? Como é que eu vou chegar com essa inclusão digital nas pessoas? E pessoas precisam ter essa inclusão digital como condição para que elas cresçam. Senão a gente não vai sair desse nosso desenho de fazer de conta que estamos evoluindo. Porque a gente está excluindo uma parcela. E esse ano a gente teve uma parcela muito grande da população que foi excluída do processo. Eu acho que o grande ponto que a gente precisa trabalhar hoje em dia é que inclusão digital não é luxo. Chegar com link de internet na casa da casa das pessoas hoje é tão importante quanto chegar com energia elétrica e água, porque eles dependem disso para evoluir, para construir. E isso é o que vai possibilitar que essa educação 4.0, que esses conteúdos novos eletrônicos cheguem para todo mundo e que a gente consiga aí de verdade socializar esse processo de ensino, incluindo essas pessoas. Enquanto a gente fizer de conta que está tudo bem, que as pessoas, quem pode acessar, acessa, para a grande maioria das pessoas isso não é realidade, né? Então a gente tem que saber como é que a gente chega nelas e a gente tem que saber que a gente precisa chegar nelas. É uma necessidade. E para finalizar aqui a nossa conversa sobre educação, queria saber se você tem algum conselho, alguma orientação para esses empreendedores que estão começando agora nessa área de empreendedorismo voltado para a educação, e o que a tua experiência aí nessa área como empreendedor e como professor também te mostrou aí ao longo dos anos? Uma dica importante hoje, para quem quer entrar na área de EdTech, é que, assim, está tudo muito por fazer, então existe um espaço muito grande para criar conteúdos, para se criar plataformas mais amigáveis, para se incluir professores e alunos de forma que eles interajam. Então, assim, tudo isso ainda é muito manual, tudo isso ainda é muito difícil, tem que ter um deslocamento físico. Na pandemia, agora, o que a gente viu muito é a escola se comunica contigo pelo WhatsApp. Tu não tem um canal oficial eletrônico da escola. Faz um WhatsApp lá, fala contigo, te passa um recado. Agora, tu imagina o volume de trabalho que essa coordenação tem, que esse professor tem, com esse conjunto de pais que ele tem que gerenciar. E isso está tudo negligenciado. A gente tem algumas poucas iniciativas, existem algumas edtechs já que trabalham isso, mas isso não é difundido ainda. Então, assim, está tudo muito por fazer. A parte de geração de conteúdo, a gente sabe que conteúdo para aula eletrônica é totalmente diferente de conteúdo para aula em sala de aula. E o professor não tem essa qualificação no dia a dia, as pessoas estão tendo que aprender com os erros. A parte de gamificação, hoje, ela é muito colocada de lado ainda, apesar da gamificação ser um ótimo instrumento para ensino de aprendizagem, a gente tem poucas iniciativas desses modelos para que os alunos efetivamente utilizem nas escolas. E agora, assim, é aproveitar as oportunidades para conseguir se inserir nesse mercado e aproveitar esse flanco aberto para atacar com soluções que realmente tragam valor para as pessoas. Então, assim, você vai estar ajudando, mas principalmente está gerando uma renda, está construindo um modelo de negócio que é extremamente viável.
fundamentar o assunto, é claro que trouxemos uma startup para a nossa conversa. A Intercelery, acelerada do ciclo 18.1 do Programa Inovativa Brasil. Walter Oliveira Júnior, sócio-diretor da startup, e Ana Cláudia Braga, líder de negócio na Intercelery, são os convidados que nos contam sobre a motivação e a inovação em meio ao cenário educacional. Confira a seguir como foi a conversa. Walter, Ana, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Estação Inovativa e vou pedir também para vocês se apresentarem um pouquinho aí para os nossos ouvintes, falem um pouco mais sobre vocês, um pouco mais sobre a startup também. Então, se a Ana puder começar se apresentando, depois seguimos com a apresentação do Walter. Tá bom, Maria Tereza. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre muito importante e relevante, é um orgulho para a gente estar aqui falando com vocês da Inovativa. Meu nome é Ana Cláudia Braga, eu sou a líder de negócio da Intercelery, na qual eu tenho muito orgulho de estar hoje aqui com vocês falando de toda essa trajetória. Olá, ouvintes da Estação Inovativa. Quem fala é Walter Júnior, sou sócio-diretor da Intercelery Tecnologia para Educação. Sou um professor apaixonado pelo que faço e eu acredito de verdade, só com o uso das tecnologias, das inovações, nós iremos, de alguma forma, levar o Brasil a um outro patamar. Essa é a nossa missão como empresa, contribuir para que a educação no Brasil, consiga utilizar um pouco mais de tecnologia. Nós estamos vivendo esse momento agora de pandemia, que nos trouxe realmente aí uma aceleração desse processo. E a gente espera trocar aqui algumas experiências, algumas ideias com vocês, para que a gente consiga também perceber o empreendedorismo nesse ambiente de geração que a gente chama de negócios de impacto na educação, que é essencial para o Brasil e para o mundo. Com certeza. De novo, muito obrigada pela participação de vocês. Walter, você quer falar então um pouquinho sobre a solução da Intercelery aí para o ouvinte que não conhece a startup, quer conhecer um pouquinho mais? Sim, será um prazer. Bem, a Intercelery é uma empresa que tem como proposta levar tecnologia para a sala de aula, Ela nasce em 2014 com essa proposta, um grupo de professores de universidade e também pai, com essa motivação de tentar, de alguma forma, alterar esse ambiente de sala de aula, que ainda era um ambiente lá em 2014 muito do século XIX, com ferramentas do século XIX. Nós já começávamos isso lá atrás, antes da pandemia. Hoje isso está mais realmente em alta, A gente consegue perceber as tecnologias aí, EAD, tecnologia de educação remota, online, já presente em função da pandemia. Mas lá em 2014 a gente já apostava nisso, E a gente começou a desenvolver o nosso primeiro projeto. O primeiro projeto chama Matematicando. E o projeto Matematicando ele tem como proposta ensinar a matemática básica para o aluno com o uso de uma metodologia inovadora que nós desenvolvemos, que usa a cor como um gatilho de memória e também usa atividades neurolinguísticas, ou seja, o aluno desenvolve atividades onde ele acessa as duas áreas do cérebro dele, coisa que ele não fazia com aquela velha tabuada que é temida por muitos. E falando em temor, a gente pegou toda essa metodologia e gamificou, Então a gente colocou tudo isso num aplicativo inicial e esse aplicativo proporcionava para o aluno a possibilidade de brincar e aprender. E também a possibilidade de isso se escalar, fazer realmente o uso o maior número possível de alunos para que eles pudessem passar por várias etapas de dificuldade, como um game, que eles estão acostumados a utilizar, e no final eles aprenderem matemática, Isso no momento inicial foi um boom, foi muito rápido, nós tínhamos mais de 100 mil alunos no momento inicial, usando essa solução. Dentro desse tempo nós nos aproximamos do Google e nós viramos partner Google for Education, então aí chegou uma série também de ferramentas do Google, ficamos muito inseridos nesse mundo Google, para a gente foi agregar mais um valor ao nosso projeto Matematicando, que a gente podia, de alguma forma, levar essa implantação para dentro das instituições a qual a gente atuava, com o objetivo de contribuir com toda aquela proposta que nós já tínhamos, que o Google também estava trazendo junto, principalmente a questão da formação continuada do professor. Em seguida, diante desse mundo de uma série de tecnologias, nós
conhecemos a realidade virtual, né, aplicada dentro da sala de aula através do Google Expedition. Então a gente resolveu criar uma outra ferramenta que chama Geometricando, que usa a realidade virtual para ensinar geometria para os alunos. E nesse meio tempo a gente percebeu que para usar a realidade virtual era necessário ter um celular e um óculos de realidade virtual. Foi que então a gente desenvolveu um óculos daqui da Amazônia, né, onde nós estamos, feito de uma fibra chamada Miriti ou Buriti, e a gente desenvolveu o Miriti Board, né, o óculos de realidade virtual feito com matéria-prima daqui da Amazônia, de baixo custo e, melhor, 100% sustentável, né? Esses óculos hoje construídos pelos alunos e comercializado também por nós, ele é 100% sustentável, ele não agride a natureza, pelo contrário, ele representa árvores que estão crescendo aqui na Amazônia, porque essa fibra ela é retirada de uma árvore e quando ela cresce, ela salta esse galho e desse galho é feito a fibra que é construído o óculos de realidade virtual. E mais recente, agora nós criamos uma solução junto com o dispositivo que leva essa experiência, né, de construção, de cultura maker, para dentro da sala de aula que a gente chamou de Laboratório Maker Miriti Board, né? Então é um case com 40 celulares, 40 óculos, com uma série de atividades para que o professor consiga desenvolver não mais agora só matemática. Ele pode desenvolver qualquer disciplina, né? Uma aula de história, de geografia, e no final ele realiza uma experiência com o aluno dentro da sala de aula, né? Fazendo uma imersão na realidade virtual. E a gente percebeu que com isso, com certeza, vai facilitar muito a fixação do aprendizado do aluno. E hoje a gente já tem mais de 400 mil alunos utilizando as nossas ferramentas, mais de 15 mil professores, e agora a gente está em processo de expansão. Essa é a nossa primeira etapa de expansão, e é assim que a Intersalary está querendo realmente chegar a todo o Brasil, que todos os alunos consigam utilizar as nossas ferramentas e consigam ver a matemática e outras disciplinas de uma forma muito mais agradável, de uma forma muito mais moderna. Eu complementaria o que o Walter está falando, Maria Tereza, quando a gente pensa em criar uma ponte entre o professor, né, entre a realidade do professor e a realidade do aluno, e quando você usa a tecnologia para construir essa ponte, ela resulta numa coisa muito positiva, porque o aluno hoje ele vive num ambiente de dinâmica, de gamificação, de tecnologia, a criança interage muito mais no celular, ela está sempre lá no seu computador, e a criação não só do matematicando, do geometricando, mas toda a tecnologia que a gente vê hoje embarcada nas edtechs é para construir essa ponte da melhor maneira possível com um resultado final de crescimento. Então, quando a gente olha o matematicando fazendo com que as instituições de ensino efetivamente ganhem conhecimento, cresçam na sua produtividade, no seu conhecimento temático, isso que motiva muito a continuar em frente. Que bacana, é muito legal conhecer um pouco mais da solução de vocês, e hoje, como a gente vai falar um pouco sobre educação, eu vou começar aqui a nossa conversa, então, trazendo alguns dados da B Startups que apontam que atualmente no Brasil existem 449 edtechs ativas, atuando em serviços, com plataformas, com ferramentas e conteúdos. São 449 negócios criados por pessoas que quiseram colocar a mão na massa para transformar a educação. No caso de vocês, contem um pouquinho para nós qual que foi a motivação para essa criação da startup. O Walter já falou aí um pouquinho que ele é apaixonado por educação. Contem mais para a gente como é que foi esse começo. Então, Maria Tereza e ouvinte, nós começamos toda essa história sempre com esse objetivo de tentar modernizar a sala de aula, por sermos professores, e quando se falava principalmente da disciplina de matemática, que nós percebíamos isso era muito crítico na nossa sala de aula e em casa também, né? Então a gente começou a pensar em construir algo, contribuir, né, para que a gente pudesse aproximar esse ambiente que a gente vivenciava em casa, né, com os nossos filhos, e também a gente consiga conversar com alguns alunos,
que eles reivindicavam umas coisas novas, né? E a gente percebia que isso realmente não estava presente, apesar de sermos da área de tecnologia e da área de matemática. Mas o porquê da matemática, principalmente, né? Nós pensávamos muito sobre o que nós estávamos fazendo na sala de aula com aqueles alunos. O que a gente estava entregando para esses alunos? Porque, no fundo, um dos principais objetivos das instituições de educação é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. E a gente percebia o que o mercado de trabalho está exigindo desses meninos, dessas meninas, né? E a gente percebia realmente que por trás de toda essa demanda que o mercado tinha, existiam 3 coisas que eram cruciais no que a gente estava construindo. A primeira era o pensamento computacional, né? Por trás de tudo que está se tratando hoje, em qualquer segmento, é necessário desenvolver essa questão do pensamento computacional. O segundo era o raciocínio lógico. É necessário que o aluno desenvolva também essa habilidade de pensar, de construir soluções, de entender as lógicas por trás de tudo que está hoje desenvolvido. E o terceiro era o cálculo mental, porque ele é a base de tudo isso, né? Você pensa em alguma coisa, cria uma estratégia e torna ela possível com esse terceiro ponto, que é o cálculo mental. Então a gente foi investigar isso na base dessa pirâmide e a gente percebeu que, infelizmente, Maria Tereza e ouvinte, isso era um grande problema e ainda é um grande problema no Brasil. Só para você ter uma ideia, hoje apenas 15% dos nossos alunos brasileiros que saem do ensino fundamental aprenderam um adequado de matemática. 15%. Para ter um exemplo mais de uma cidade que está como uma referência do Brasil, São Paulo, para você ter uma ideia, apenas 10% do município de São Paulo dos alunos que saíram do ensino fundamental aprenderam um adequado de matemática. E aqui no Pará, onde nós estamos, no estado do Pará, apenas 5%. Então, esses dados nos levaram a pensar, não, a gente precisa construir uma coisa que seja realmente a base de tudo isso. Construir algo que a gente consiga fazer um alicerce firme para construir as próximas paredes. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver algo para matemática básica e a gente começou primeiro a construir essa metodologia, que é inovadora, não podemos utilizar as mesmas técnicas que eram no passado. É realmente uma coisa muito simples, mas é uma coisa simples que rapidamente faz com que o aluno e o próprio professor consiga compreender isso de uma outra forma. Depois a gente percebeu que essa metodologia precisava ganhar ali um corpo diferenciado, e aí por isso que a gente foi para a parte da gamificação, né? Criamos todo esse ambiente que proporciona para o aluno uma disputa individual ou entre os alunos de matemática, só que olhando para isso de uma outra forma. E a gente percebeu mais ainda que não bastava apenas ter uma metodologia, um aplicativo. Era necessário que a gente construísse toda uma ação conjunta. E aí a gente converteu isso no nome que até hoje tem, que é o Projeto Matematicano. Então a gente tem uma trilha no Projeto Matematicano, que ele começa com a formação do professor, depois a entrega de material, depois a entrega da plataforma Google for Education, formação novamente do professor sobre o uso das tecnologias, depois a gente tem a Olimpíada Matematicando e depois a parte toda de realidade virtual, né, que vai promover dispositivos para a instituição de uma maneira móvel, não só os celulares, como os Chromebooks também, que são ferramentas do Google, em que agora o professor não precisa mais levar o aluno da sua sala para um laboratório físico. Ele leva o laboratório móvel para dentro da sala e torna aquele ambiente, que era o nosso grande sonho, aquele ambiente de sala de aula, um ambiente mais moderno, um ambiente do século XXI, onde os alunos já estão acostumados a utilizar essas ferramentas. Só que agora essas ferramentas estão direcionadas, elas estão focadas num processo de contribuição, num processo de ensino e aprendizagem. Bacana, e é impossível agora, né, falar sobre educação e não pensar no efeito que foi causado na educação durante toda essa pandemia. O ensino em si sofreu uma mudança muito grande por causa da adaptação e das buscas por melhorias com o uso das novas tecnologias. Como que nós podemos aproveitar esse momento para ajudar nesse processo, agora tendo que enfrentar o ensino à distância
E qual o papel que as startups de educação podem ter nesse cenário? Bem, eu acho que como a gente pode ajudar, né? Primeiro que a Intersalary, como eu falei no início, nós temos uma missão. A nossa missão é contribuir com a educação do Brasil. Nós acreditamos de verdade mesmo, que só através da educação nós iremos mudar esse país. E durante a pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um plano emergencial de implantação de educação online ou à distância, né? E a gente fez questão de construir esse plano com custos muito pequenos, com esse objetivo de atender o máximo possível das instituições, porque todos foram pegos de surpresa, né? E nós sabíamos que nós precisávamos ajudar. Como eu comentei antes, nós já vínhamos trabalhando com isso há 4 anos atrás, antes da pandemia. Então, nós já tínhamos todo um conhecimento, tínhamos como acessar a plataforma. E, nesse momento, foi muito com esse intuito mesmo. Vamos ajudar as instituições. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente quase que triplicou o número de clientes, muito com essa proposta de que vamos ajudar. Vamos fazer, né, com que as instituições consigam, de uma forma rápida, estabelecer uma relação entre o professor e o aluno. Então, esse plano emergencial ele tinha muito esse objetivo, né? E a gente focou em 3 ferramentas, que era uma ferramenta de videoconferência, que pudesse conectar o professor ao aluno numa aula ao vivo, porque os alunos do ensino médio, ensino fundamental ainda não estavam acostumados com esse processo de educação à distância, de EAD, né? Por isso surge um novo conceito de educação remota, educação online, né, que é um pouco diferente. Então, o aluno estava acostumado a ver o seu professor, a estabelecer relação direta com o seu professor. Então, essa ferramenta tinha isso, tinha essa proposta, né, o Google Meet. Depois, a gente tinha uma outra ferramenta que é o Google Sala de Aula, que tinha um objetivo de ter, de uma forma mínima, uma gestão, né, dessa sala de aula, ou seja, que o professor pudesse enviar atividades, pudesse ter feedback dos seus alunos dentro de uma plataforma, que isso não fosse um pouco descentralizado. Sabíamos que alguns professores fizeram várias tentativas de utilizar outras ferramentas, que foi importante, né, que foi realmente algo que contribuiu, mas tinha, num contexto geral, problema de gerenciamento, né? Então, as ferramentas de mensagerias acabavam ajudando muito, mas nesse momento de fazer essa gestão era um pouco difícil. E, por último, a gente também disponibilizou uma ferramenta que chama Google Forms e tinha uma proposta muito de ajudar o professor no processo de avaliação. Então, o professor poderia fazer avaliações rápidas com os alunos e ter feedback quase que imediato, né, dos seus alunos, onde tem os pontos mais fracos, onde tem os pontos mais fortes, o que pode reiterar. Nesses pontos mais fracos, ele poderia apresentar para os alunos as respostas, apresentar para os alunos, além das respostas, novos vídeos, novos recursos para que aqueles alunos pudessem compreender melhor aquele determinado item que o professor desenvolveu. E também a gente disponibilizou o Matematicando numa versão gratuita, né, para as instituições, que elas pudessem utilizar com os seus alunos, e a gente também disponibilizou o projeto de construção do óculos de realidade virtual, a última versão que nós tínhamos. Muito com esse intuito também, proporcionar para quem está em casa uma atividade e, no final, a construção daquele dispositivo pudessem também proporcionar para o aluno ali uma imersão em algum lugar que fizesse relação ao que o aluno está estudando ou que o aluno tem também uma certa curiosidade. Então, foi um pouco disso, né, que nós procuramos fazer e estamos fazendo, na verdade, ainda nesse tempo de pandemia. A gente conversa muito, sabe, Maria Tereza, com os impactos da pandemia. A gente sabia, e a gente ainda sabe, que a tecnologia, ela transforma esse professor num catalisador de conhecimento muito mais potente do que ele tem hoje. Imagina você, como o Walter falou, você ensinar geometria num óculos virtual onde esse aluno passeia pelo mundo e ele consegue identificar formas, ele consegue ver a geometria plana se tornando espacial, ela é muito mais rica. E a pandemia veio dar real necessidade do que era necessário ser feito. E só a tecnologia poderia, naquele momento, dar o ferramental, dar a gestão do professor na sala de aula, dar
os sistemas integrados entre aluno e professor. A gente viu e a gente vê hoje os professores se reinventando de uma maneira maravilhosa. E quando a gente fala para eles, olha, a tecnologia está aqui para te ajudar a criar essa ponte da distância forçada, a gente está vendo exemplos maravilhosos, resultados muito importantes. A gente sabe que tem um problema estrutural no país, onde nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem acesso à internet, mas a gente também está vendo as pessoas se unirem em volta dessa tecnologia, desse celular único de casa, da família se reorganizar para poder ter acesso à educação. E o momento também foi muito bom para trazer o questionamento da educação para o país. Então, a pandemia, a gente fala muito, né? Tem muita gente que fala, o ano letivo das crianças está perdido. Eu acho que o ano, ele de maneira nenhuma vai ser perdido. Ele foi ganho com todo esse conhecimento acelerado. Muito bacana ouvir você falar sobre essa relação até com os professores, Ana. Eu vou puxar já um gancho, então, aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre educação, a palavra educação pode às vezes ficar um pouco abstrata, né? Mas tem ali os seus personagens muito importantes, as escolas, as universidades, os professores, os pais e, claro, os alunos. Como que a gente pode, então, pensando de uma forma mais abrangente em todos esses atores, disseminar a importância das soluções inovadoras na área da educação, pensando em todas essas pessoas que compõem um todo da educação? Eu acho que eu vou deixar bastante o Walter falar disso, mas o bacana desse momento é que todos os atores são protagonistas. Como todos os atores são protagonistas, é muito mais difícil você fazer a gestão do palco. Mas a importância de um pai é muito grande, a importância do aluno é muito grande e a importância do professor, ela é maior ainda. Hoje ele tem que saber misturar muito o uso da ferramenta fria, que é a tecnologia, com a aproximação mais aquecida desse ensino junto com o aluno, com essa ponte junto com o pai, e trazer todo mundo para o mesmo ambiente de troca, de uma troca muito profunda, né, Val? Perfeito. Olha, Maria Tereza e queridos ouvintes da Estação Inovativa, eu, na minha vida acadêmica, hoje eu sou doutorando em computação aplicada, mas eu venho na minha vida acadêmica estudando o uso de tecnologia para a educação há uns 4 anos, 5 anos atrás. Na pós-graduação, no mestrado. Ou seja, eu sou um cara da área tecnológica. Mas eu queria começar essa minha fala de todos esses atores que você falou, o gestor, o professor, o aluno, o responsável. Eu queria me direcionar muito aos nossos colegas professores. Eu continuo afirmando que o professor ainda é o protagonista desse processo, mesmo em tempo de pandemia, né? O papel do professor é fundamental nesse processo. E eu contei um pouco da minha história de tecnologia para dizer assim, que eu não acredito que a tecnologia será capaz de substituir o professor. Não acredito nisso mesmo, de verdade. O que a tecnologia pode fazer, e ela tem um potencial muito grande de fazer, é de contribuir com o professor. O professor, mais do que nunca, precisa fazer uso dessas tecnologias. Precisa mais do que nunca se reinventar. Por quê? Hoje nós temos 2 motivos. O primeiro motivo é a pandemia, que realmente o caminho do uso das tecnologias hoje é o que se tem, teoricamente, mais rápido, mais simples. E segundo, pelo nosso próprio aluno. Nosso próprio aluno já nos exige isso. Então é necessário sim que a gente, como da classe de professores, a qual eu também estou inserido, a gente consiga nos dar essa oportunidade de nos reinventar, de olhar para o lado, de perceber o que é possível fazer. Sabemos que temos vários professores enfrentando uma série de problemas estrutural, como disse a Ana, mas a gente precisa realmente entender o que é possível, o que não é possível e colocar em prática o que é possível, exatamente para que essa frase não se repita, né, de que esse ano é um ano perdido. Não! Esse é um ano diferente. Esse é um ano em que a gente vai aprender diferente, que a gente vai ensinar diferente, né? E sem dúvida nenhuma,
o papel do responsável, nesse momento, tem se efetivado muito mais dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Porque o responsável, ele hoje começa a fazer parte muito mais assíduo do que no modelo anterior. Porque ele se incomoda realmente, né, com um aluno que às vezes está em casa, está vivendo aquele momento diferenciado, ele reclama para o pai, porque eu sei que eu tenho também um filho que está na escola, né, também tem, e a gente sabe o quanto isso incomoda eles. Algum momento é confortável, algum momento não é confortável, mas esse processo é um processo que, na minha opinião, vai trazer muita riqueza para que a gente consiga perceber o que é melhor e o que é pior, e tentar desenhar, né, no futuro, uma solução mais eficiente possível. E é por isso que se escuta muito, né, de que há tendência do ensino híbrido no mundo inteiro, mesmo pós-pandemia. Porque, na verdade, a gente tem estudado isso com frequência e tem percebido que esse é um modelo que tem a previsão de ser muito mais eficiente do que os modelos 100% presencial, ou de que dos modelos 100% online. Mas, mais uma vez, isso aqui é uma aposta, a gente está vivendo esse momento, a gente tem estudado, claro, sempre com essa base científica, mas esse futuro é realmente algo ainda incerto e a gente precisa ter um bom senso. Então, o que a gente realmente tem trabalhado com o nosso segmento, com os nossos clientes, é vamos ter bom senso, vamos ter calma, vamos ter muito cuidado para que a gente consiga avançar, a gente consiga trabalhar os nossos professores, para que a gente consiga trabalhar os nossos alunos e que a gente consiga trabalhar os nossos gestores e os responsáveis que estão na ponta. Porque esse é um processo de uma complexidade muito grande, Mariana. É realmente um processo em que ele não é para ontem, não é para amanhã. É um processo que necessita de um ciclo para que a gente consiga ter os primeiros resultados. O que nós não podemos é deixar de cuidar dessas sementes que a gente está plantando para o futuro. Então, esse é um objetivo muito forte da Intercellular. Nós somos uma empresa de tecnologia para a educação, mas nós entendemos que a maior tecnologia ela está aqui na cabeça, né, dos professores, na cabeça dos responsáveis, na cabeça dos alunos, pela capacidade que cada um tem de se reinventar e de se adaptar, né, a cada situação. E são eles que vão pautar esse futuro. É muito bacana estar numa startup como a Intercellular nesse momento, onde a gente vê que cada passo que o professor dá, cada passo que o responsável dá, cada passo que o aluno dá, eles estão construindo o futuro. A hora que a gente ultrapassar esse momento, que a tecnologia se solidificar, a história foi feita por eles, né? E esse novo modelo foi feito por eles. E pensando além das pessoas que fazem parte, né, desse sistema educacional, a gente pode também pensar que, quando a gente fala em educação, a gente pode estar se direcionando a 4 categorias muito diferentes, né? Então, temos os anos iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, isso sem contar cursos online e cursos de apoio. Vocês que estão atuando nessa área da educação, estão ligados no assunto, quais que poderiam ser as soluções para essas diferentes categorias, talvez até pensando alguma solução integrativa, ou então até mesmo quais são as dificuldades que vocês percebem em encontrar essas soluções? Olha, é muito bonito você trabalhar com tecnologia. O que vai mudar entre cada um deles é a maneira com que você conduz essa tecnologia para cada um dos públicos. O adulto, ele aprende de um jeito diferente do aprendizado da criança. Então, todos esses segmentos têm as suas peculiaridades e todos eles têm a demanda muito parecida, onde você vai criar as pontes de conhecimento usando tecnologia como maneira de chegar. Vou te dar um exemplo, né? A gente fala, somos parceiros Google, a gente ensina as ferramentas do Google, mas para uma criança da educação infantil, você tem que ter um quadro para trabalhar a letra cursiva, porque essa criança precisa dessa letra cursiva. Já para o ensino, do ensino médio, né, do Fundamental 2 para o médio,
A tecnologia, ela tem que, na verdade, enriquecer o conhecimento e a criação de relações que esse aluno tem. Então, você tem ali uma necessidade diferenciada de uma metodologia para cada um deles, mas todos eles precisam desse conteúdo. É lógico que uma criança do infantil vai precisar de um conteúdo mais aquecido, mais vagaroso, e alguém de ensino à distância pode estar tendo um conteúdo mais técnico, mas esses 4 segmentos, quando você olha, o apetite por conhecimento, por tecnologia é muito semelhante. Eu costumo dizer também, para completar o que a Ana colocou, a gente, quando tem trabalhado, principalmente com os professores, né, os nossos colegas professores, a gente percebe de um momento inicial um certo medo desses professores por esse uso dessa tecnologia. Mas esse medo não é um medo de conhecer, é um medo realmente de algo que a gente não se dá uma oportunidade. E a gente tem percebido que o professor, quando se dá a oportunidade de entender essas tecnologias por trás, a gente escuta relatos do tipo, poxa, se eu tivesse conhecido antes essas tecnologias, antes mesmo da pandemia, isso iria facilitar muito a minha vida. Então, o professor, ele precisa, de alguma forma, se comportar de uma forma aberta e se permita isso. Porque eu sempre costumo dizer nas palestras, assim, professor, não tem nenhum botão no seu celular ou no seu computador, se você apertar, vai explodir o seu equipamento, vai explodir o mundo. Não. Se você apertar errado, vai dar errado, e aí você vai, volta, tenta de novo, até você conseguir acertar. É exatamente o mesmo conceito que a gente usa dentro da sala de aula. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, a gente realmente precisa se dar essa chance, né, de conhecer o novo. Já no lado do aluno, o aluno, no contexto geral, ele tem uma habilidade muito maior que o professor. O aluno, inclusive, tem a possibilidade até de ensinar os seus professores, né, as habilidades com a tecnologia. No entanto, um número considerável de alunos já não tem a maturidade de perceber o quanto aquela tecnologia pode contribuir no seu processo de aprendizado. E aí é que é o grande papel que o professor desenvolve, né? De direcionar esse aluno, de provocar esse aluno dentro de um ambiente tecnológico em que esse aluno consiga ali perceber, poxa, olha, aquela busca que eu tenho hoje na internet pode me trazer um resultado sobre um determinado assunto. Não, ela me traz só um resultado, ela traz vários resultados. E eu posso fazer uma leitura de várias fontes e tirar a minha conclusão sobre aquele determinado assunto. A gente está falando de um negócio de busca. A gente pode falar de um negócio de busca tão simples, até uma coisa mais complexa, como eu falei, né, de um uso da realidade virtual. Imagina o aluno se interessar por um conteúdo e o professor está falando sobre a Revolução Francesa. E o aluno tem a possibilidade, com o celular dele, um pequeno óculos de realidade virtual, visitar vários lugares onde aconteceu a Revolução Francesa, o porquê, fazer realmente relação desse assunto que ele está estudando, que ele está sendo ministrado pelo professor, com um ambiente que é realmente um fato ocorrido e que a realidade virtual lhe proporciona isso, né? Então, perceba que eu estou falando de aluno e estou falando de professor, cada um com uma característica e cada um com as suas necessidades. Walter, agora então partindo para uma questão mais focada no empreendedorismo em educação, pensando em quem quer começar a empreender nessa área, qual que é a jornada a ser feita para inovar em meio à educação, pegando até aí o exemplo da tua trajetória com a Intercelery? Olha, eu sempre dou como exemplo, quando falo de empreendedorismo, né? E aí eu acho que eu vou nesse primeiro momento falar sobre um contexto geral sobre empreendedorismo. Eu costumo dizer que se você quer empreender, a primeira coisa que você precisa pensar é como resolver problema de pessoas. Se você resolve o problema de 100 pessoas, você tem um retorno financeiro equivalente a 100. Se você resolve o problema de 1 milhão de pessoas, você tem o retorno financeiro equivalente a 1 milhão de pessoas. E o nosso mercado de educação é um mercado de 55 milhões de alunos só aqui no Brasil na educação básica. Então é um mercado muito grande, é um mercado que
necessita realmente de uma série de mudanças. Nós temos aqui hoje já esse movimento das edtechs no Brasil, isso não é só no Brasil, o mundo inteiro ainda está pensando, isso é realmente algo muito novo para o mundo, não é apenas para o Brasil, né? Nós tivemos a oportunidade de estar fora do Brasil também em conexão com outros ecossistemas, então o mundo inteiro está indo em busca dessas soluções, né? Para que a gente realmente consiga, de alguma forma, revolucionar esse segmento da educação. E aí a gente compara, né, hoje as tecnologias usadas na educação, no segmento de educação, e se você comparar no segmento de transporte, no segmento da saúde, a gente percebe que muitas tecnologias, né, foram inseridas nesses segmentos, e a educação ainda é realmente um segmento que pouco se utiliza das novas tecnologias. Então, os colegas que realmente têm interesse de participar desse segmento, eu acredito que é realmente um mar azul, né? Um oceano azul de oportunidade, que realmente tem muita coisa a ser feito. A gente já enxerga algumas ferramentas no mercado, ferramentas muito voltadas à área de avaliações, de disponibilidade de conteúdo, ferramentas de gestão, mas eu acredito que ainda tem muita coisa a ser feita, principalmente para o processo de ensino-aprendizado lá na sala de aula, né? Junto ao professor, junto ao aluno, junto ao responsável e principalmente essa conexão da escola com o mercado de trabalho. Eu realmente acredito que aqui ainda exista muitos pontos a serem explorados. É só arregaçar a manga realmente e avançar. E a gente está falando também de um segmento, como eu falei no início, que não é um segmento também tão simples assim, né? Para que também todos não pensem, né, que isso é um mar de rosas. Não, tem todo um trabalho, principalmente quando se trata da educação pública no Brasil, né? É realmente um negócio muito crítico. Nós percebemos aí os índices internacionais do Brasil. O Brasil sempre está ocupando as últimas posições, né? E quando a gente avalia o IDEB interno, que é a avaliação interna do Brasil, isso realmente, né, está muito longe de um modelo ideal, está muito longe de algo que a gente tem pretensão de atingir. Está muito longe, né? Apesar de todas as métricas definidas, mas o Brasil ainda está muito longe de atingir essas métricas. Então, eu realmente convido e quem já tem a sua startup, quem já está pensando nesse segmento, que entre muito pela causa, claro, né, pelo negócio que isso vai gerar. Perfeito. Para a gente finalizar, então, a nossa conversa, eu gostaria que tanto você, Walter, quanto a Ana deixassem uma mensagem final aí, tanto para todos os educadores que nos escutam, tanto para os empreendedores que estão aqui acompanhando mais um episódio do Estação Inovativa. Se você quiser começar, Walter, depois a gente passa a palavra para a Ana, antes de encerrarmos o nosso episódio. Ok. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de trocar essa ideia com todos os ouvintes. Eu queria agradecer imensamente ao Inovativa. Inovativa, eu costumo dizer que a Intercelo e Tecnologia, ela começou a desenvolver a história depois do Inovativa, então é um ponto para a gente realmente, um ponto muito importante, o antes do Inovativa e o depois do Inovativa. Nós aprendemos muito, né, com toda a equipe, aprendemos muito com os colegas que nós nos conectamos, aprendemos muito com as empresas a qual a gente se conectou, com os investidores. Eu queria também deixar aqui um grande também agradecimento à Citower, que foi uma empresa com a qual a Intercelo se conectou através do Inovativa. E para a gente é um prazer estar aqui falando para vocês, né, ouvintes, que estão se inspirando aí nos próximos ciclos do Inovativa e dizer para vocês o quanto é importante participar desse processo de aceleração. E eu, mais uma vez, me coloco aqui à disposição. Estou à disposição para que a gente consiga aí trocar mais ideias. Para quem quiser estar conosco, só me passar um e-mail, walter@intercelo.com.br. Estou à disposição nas redes sociais também, só buscar a Intercelo. E a gente está aqui, né, à disposição para que a gente, juntos, a gente consiga construir um Brasil melhor com o uso das tecnologias para a educação e com muito empreendedorismo. Um grande abraço. Puxa vida, como é que a gente se despede depois dessa fala do Walter, né? Eu acho que também agradecer a vocês, eu acho que hoje se a gente
tenha a coragem e o desejo de empreender, porque existe todo um ecossistema que nos apoia, e a Inovativa está aí para isso, para apoiar, para incentivar e tudo mais. Eu acho que ser empreendedor no Brasil não é fácil, assim como não é fácil no mundo inteiro. A gente tem que ter muita persistência, muito foco, muito amor pelo aquilo que a gente está fazendo, em especial para quem trabalha com educação, esse amor ele é amplificado, porque quando você vê o resultado final do que você está criando, quando você vê isso se transformando numa pessoa melhor, num professor cada vez mais elevado, é muito rico. E acho que sempre comece com o sonho, é assim que começa o empreendedorismo, continua esse sonho respondendo, como o Walter falou, qual é o problema que eu estou resolvendo. Pergunte se esse problema é comum a pouca gente ou a muita gente, aí você vai conseguir ter a medida do seu negócio. E acredite, eu acho que é um movimento diário de acordar, abrir o olho e continuar acreditando que aquilo que você criou vai prosperar, porque a gente colhe esses frutos de todo esse caminho. Eu acho que é isso e, de novo, obrigada por todo esse apoio. Chegamos ao fim de mais um episódio do Estação Inovativa e agradecemos aos ouvintes pela companhia em mais um programa. Se você não quiser perder nenhuma novidade do podcast e dos nossos outros conteúdos, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @inovativabr. Daqui 2 semanas tem episódio novo no ar. Até mais. Tchau. Esse podcast foi produzido pelo Inovativa Brasil, política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.